1 Reis 19. Primeira Reis 19. Vamos ler a partir do verso 1. Olha o que diz. Vou ler alguns versículos. E Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito. E ao mesmo tempo, como ele havia matado todos os profetas com a espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a lhe dizer: assim me façam os deuses. E outro tanto, se até amanhã, a esta hora, eu não fizer a tua vida como a de um deles. 3. E quando ele viu aquilo, ele se levantou e se foi para escapar com vida. Chegou a Berseba, a qual pertence a Judá, e ali deixou o seu servo. Último versículo para fecharmos. Ele, porém, seguiu a viagem de um dia para dentro do deserto. Chegou, se assentou debaixo de uma árvore e pediu a própria morte. E disse: basta agora, ó Senhor, tira a minha vida, porque não sou melhor que os meus. Curve sua cabeça. Pai de amor, te peço que o Senhor, meu Pai, nesta manhã de hoje, fale conosco poderosamente, Pai. Nós somos apenas um vaso nas mãos do Senhor. Somos um instrumento a quem o Senhor, meu Pai, irá tocar nessa manhã. Fique à vontade e tenha liberdade, Espírito Santo. Nós dizemos sim e amém para tudo quanto o Senhor tem para nós. Nós repreendemos e paralisamos toda a ação do diabo, toda a comunicação de demônios aqui dentro deste lugar. Eu corto agora toda a comunicação e declaro a ação poderosa do Espírito Santo aqui. Declaro manifestação do Espírito Santo trazendo cura, trazendo força, trazendo ânimo, trazendo lakanagashuri akandaragashuri aramandácia. Meu Deus, fique à vontade, Espírito Santo, e glorifique o santo e poderoso nome do Senhor, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Você que pode, aplaude ao Senhor. Meus irmãos, eu, ao saber que iria ministrar hoje, falei com o pai, quero ministrar uma palavra um pouco diferente daquilo que eu tenho ministrado. E me veio uma mensagem ao coração. E eu falei, eu vou preparar uma mensagem, ficar algumas coisas. Toda atenção é pouca. O texto que nós lemos aqui está falando sobre um profeta. Repita comigo, profeta. Estamos falando sobre a vida de um homem, um profeta de Deus, chamado Elias. Elias aparece em um cenário caótico, porque profeta naquele tempo aparecia em tempos caóticos. Quando a nação se distanciava de Deus, Deus levantava um profeta com uma voz profética para dizer para o povo: se arrependam e voltam para o seu Deus. Profeta na Bíblia você vai ver que vai aparecer nesse tempo, em tempo de caos, principalmente espiritual. Elias apareceu nesse tempo, em que Acabe assume o poder. Qual era o nome do rei? Qual era o nome do rei? Acabe era o nome do rei. Juntamente com ele está a sua esposa, Jezabel. Qual era o nome dela? Jezabel era o nome dela. Esse é o cenário em que Elias aparece. Só que antes desse texto, antes de chegarmos aqui, eu quero fazer uma retrospectiva.
Elias aparece diante do povo e diz o seguinte: ó, sob a minha palavra, não vai chover durante um tempo, nem orvalho vai cair. Elias, depois dessa palavra, recebe uma ordem de Deus para ele ir para Querite, um ribeiro de água. E Deus falou: se esconde lá, e lá eu vou te sustentar. Só que deixa eu te falar uma coisa: nem toda a provisão de Deus é agradável de se receber. Deus provê? Claro. Quantos creem que Deus provê? Amém? Já viveram isso? Amém? A igreja do Senhor vive esses tempos, não é? Tempo de provisão, não é? Hã? Nem toda a provisão de Deus é boa. Por que, pastor, você está dizendo isso? Porque muita provisão de Deus para a nossa vida é humilhante. Como assim, pastor? Elias, o profeta, está no Querite, e quem vai sustentar ele são corvos. Corvos são animais limpos ou sujos? Pão está na boca dele e está levando para o profeta. Pastor, Deus faz isso? Claro. Quantas vezes você não queria, mas você teve que de alguma maneira se sujeitar, Vanessa, a receber algo, porque você muitas vezes não tinha condição. E de repente era o básico para a sua família. Já viveu isso, pastor? Claro! Hã? É humilhante, claro! Mas levante a mão que eu quero profetizar nessa manhã. Humilhante ou não, nessa situação que você porventura esteja passando, eu quero dizer uma coisa: tem propósito de Deus, e a forma de Deus refinar o nosso caráter é nos colocando em situações para nos melhorar. Hã? Você entendeu isso aqui, sim ou não? Segundo, acabou a água do ribeiro, acabou a água do... Deus fala assim, ó, presta atenção. Deus fala assim para o profeta: sai daqui e vai para onde eu estou. Qual é o nome da terra, meu Deus? Não me lembro agora o nome da terra. Não, a outra, Berseba, eu acho. Deixa eu verificar aqui, gente, para não falar besteira. Deus fala para ele: sai daqui e vai para Sarepta, porque lá eu já ordenei uma viúva para te sustentar. Ele chegou em Sarepta, uma mulher estava pegando uns gravetinhos. Ele tem uma palavra com essa mulher e ela diz: olha, eu vou acender o fogo, vou fazer um alimento para mim e para o meu filho, mas a gente iremos morrer depois disso. Ele diz: não, não vai morrer não. Faz primeiro para mim. Ela age com a fé, faz para ele. Ele diz: não vai faltar, fica tranquila. Até que o Senhor envie a chuva, não vai faltar, vai ter provisão para você. Amém? Você recebe isso aqui? Só que tem uma coisa. A Bíblia vai dizer que Elias não vai ficar alguns dias ali na casa daquela mulher. Elias não vai ficar uns 2, 3 meses ali passeando. Elias vai ficar ali mais ou menos mais de 2 anos ali. Na casa de uma mulher que ele não conhecia. O que tem de mal nisso, pastor? Imagina um profeta, nós como homem, o homem vai entender bem isso daqui. Imagine nós, homem, na casa de uma pessoa. Profeta trabalhava, gente? Perguntando, profeta trabalhava? Profeta não trabalhava. Então imagine você na casa de uma pessoa, não trabalha. O que você faz? Ora, medita na palavra, e Deus pediu para você fazer, você faz. Imagine os vizinhos daquela mulher. Rapaz, esse homem na sua casa já faz um tempo que está aí, né? Ele não te ajuda com nada, não? Para quem é homem, entende o que eu estou falando. É algo horrível. Viveu isso, pastor? Vivi.
Você ser o provedor da casa e não ter condição de suprir o básico. Imagine os vizinhos falando: rapaz, até quando você vai sustentar esse... Posso falar rasgado aqui? Esse vagabundo dentro da sua casa aí. Não faz nada, não te levanta para fazer nada, para ajudar em nada. Pergunta: é fácil ser profeta? Vou perguntar de novo: é fácil ser profeta? Mas levante a mão que eu vou profetizar. Independente da situação e do momento que você esteja vivendo, que o Senhor te colocou nessa situação, Remina Candoravia Súria, Ei o céu e Camandorevicandorábia, eu quero dizer para você que o Senhor está trabalhando em você. Vou repetir isso: o Senhor está trabalhando em você. Vou repetir: o Senhor está trabalhando em você. Você não pegou? Eu vou liberar de novo. O Senhor está trabalhando em você. Mas pastor, eu venho para a igreja, mas você precisa melhorar. Pastor, eu oro, mas você precisa melhorar. Pastor, eu jejuo, mas você precisa melhorar. Emachuriacandurabia. Estou indo devagar para você entender. Ele está ali. Durante esse tempo o filho da mulher morreu. O filho da mulher? Oh, meu Deus do céu. Coloca aqui, por favor, 1 Reis 17, 20. Vamos ver o que ele vai falar. 1 Reis 17, 20. Olha o que ele diz. Então Elias, e clamou ao Senhor, aqui é o profeta, e disse: ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva com quem me hospedo, você está afligindo? Matando o filho dela, em outras palavras? Escuta, escute isso daqui. Também, quem está orando aqui? Quem está orando aqui, gente? Gente, eu vou perguntar de novo. Quem que está orando aqui? Elias, o profeta. Ele está dizendo: também até a esta. Por que também? Por que também? Porque ele estava se sentindo afligido. Posso dizer uma coisa para você? Em outras palavras, estava quase no limite dele. Estava indignado com a situação que ele estava. Levante a mão, deixa eu liberar uma palavra para você aqui. Remachuriacandarábia. Calma, aguenta só um pouquinho. Remachuria. O Senhor é contigo. Logo, logo você sai dessa situação. Mas não é para pior. Tem uma situação melhor para você vindo aí, Elias. Escuta isso. Estou indo devagarzinho. Depois disso, Elias vai entrar em uma outra situação. Porque ele sai da casa da mulher. Agora ele se apresenta para o rei. Só que ele vai fazer um desafio. Profetas de Baal. Aliás, 450 de Baal, 400 de Azera. 850 dá no caso, né? Gente, escuta só. Ele vai para o monte. Os profetas clamam a Baal e Azera. Não é respondido. Elias clamou, o fogo desceu. Depois disso, Elias falou: não deixa escapar nenhum aí. Não deixa escapar nenhum. Os 850, vou matar cada um deles. Gente, terrível. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem aqui já matou galinha, gente? Não, vamos lá, gente. Deixa eu ver aqui. Alguém já matou galinha, algum animal? Olha lá, ó. Matou. Olha lá, outro lá também. Não, o pessoal está acanhado, está com vergonha. As mãozinhas estão assim, ó. Vamos lá, gente. Levanta a mão lá em cima. Olha lá, aleluia, eles apareceram, gente. Deixa eu falar. Matar uma galinha dá um pouquinho de trabalho, não dá? Uma galinha. Agora imagina 850 homens. Um dia inteiro ele passou matando homens. Será que ele estava exausto, sim ou não? Estava exausto, sim ou não?
Você vai entender onde eu quero chegar. Depois disso, desse episódio, o profeta Elias vai receber uma mensagem. De quem? Da mulher do rei. Qual é o nome dela? Jezabel. Até amanhã eu vou dar um jeito de dar cabo da sua vida. Se cuida. Até amanhã eu dou um jeito de dar cabo da sua. Elias, ele foge. Elias, ele? Porque recebeu o recado de quem? De uma mulher. Mas ontem ele matou quantos homens? 800 e hoje ele está fugindo de uma? Tem sentido isso? Ué? Ô mulher que botava o pânico, né? É ou não é? Eu já vi mulher brava, gente, mas essa, pelo amor de Deus, devia ser o extremo, é ou não é? Ué? Uma mulher botou um homem para correr que 850 homens e ele deu cabo, cara. Ó, os caras, ó, tem uns rostinhos aqui rindo aqui, gente. Eu tô entendendo tudo. Você olha pro rosto, você já fala, entendi tudo. Eu sei, tem hora que a mulher é brava ali de casa mesmo, é assim mesmo, ela taca a panela, fala, ó! Tô brincando, gente, brincadeira à parte. Então, ó, esse homem ele fugiu por causa do ameaça de uma mulher. Ela não fez nada, ela apenas ameaçou. Agora, por que eu voltei lá atrás para nós chegar nesse ponto aqui? Por quê? Desde onde eu comecei até aqui, existe mais ou menos 3 anos, mais ou menos 3 anos e meio. 3 anos e meio fáceis ou 3 anos e meio mais ou menos difícil? Difícil. Alguém já ouviu falar sobre resiliência? Já ouviu falar sobre resiliência? Entre resiliência e resistência existe uma diferença. Qual é a diferença entre resistência e resiliência? A resistência faz eu e você suportar as pressões da vida. Essa é a resistência. Vem os baques, é ou não é? Vem as pancadas, mas por causa da resistência nós permanece. E resiliência? O que é resiliência? Qual é a diferença? Quase a mesma coisa. A resiliência faz nós suportar a pressão, as dificuldades e as lutas, porém, de toda dificuldade e luta nós aprendemos alguma coisa. Não, levante a mão que eu vou profetizar aqui nessa manhã. Remachúria Candarábia. Elias estava entrando em um processo difícil. Ele aprendeu a resistir durante 3 anos e meio. Daqui em diante agora, Elias vai aprender a ter resiliência. Não, você não entendeu? Levanta a mão mais alto. Até hoje, você não estava suportando as situações. Ou suportou e está querendo desistir. Mas eu vim profetizar que Deus está te dando resiliência. Você vai suportar, mas também vai aprender com as pancadas. Amém? Pastor, e o que você quer dizer com isso, pastor? Você deu essa volta toda para chegar onde? Porque Elias, eu falei para você no começo da mensagem que Deus falou que era para mim falar sobre o que estava matando os profetas, sim ou não? Elias então viveu um tempo de acúmulo. Elias viveu um tempo de acúmulo, muita pressão. Resiliência. Uns têm mais, outros têm menos. Uns conseguem uns conseguem suportar, lidar melhor com situações, com pressões e outros menos. Só que se a gente não lida da maneira correta com as situações, o que que acontece? O que que acontece com um acúmulo dentro de nós? Pode levar-nos a uma depressão. Não entendi, pastor. O acúmulo de coisas mal administradas dentro de nós pode nos levar a uma depressão.
Escuta isso aqui. Escuta isso aqui, eu vou te dar alguns dados. Primeiramente, o que é depressão? É uma soma, gente, de situações, problemas emocionais, situações emocionais não resolvidas que afetam o que? O nosso corpo. Nós temos. Sabe de onde vem? Alguém sabe dizer? Úlcera, dores de cabeça constante. São de ordem psicossomática. 80%. Eu vou devagar para você entender a gravidade disso. Então você entendeu o que é uma depressão? É um transtorno psicossomático. São desordens emocionais que afetam o corpo. Amém? Eu vou ser um pouco agora estatístico. Escuta isso daqui. 320 milhões de pessoas vivem com depressão em todo o mundo. Pouco ou muita pessoa? 322 milhões de pessoas em todo o mundo vivem com depressão. Brasil está onde? Brasil está em primeiro lugar, na América Latina, com 11,5 milhões de pessoas com depressão. Isso é onde? No Brasil. Pouco ou muito, gente? Pouco ou muito, gente? Isso eu estou falando de pessoas que estavam sendo afetadas e procuraram um médico. E quem está em casa e não procurou um médico? Quem está passando por uma situação e não foi buscar ajuda? Como é que são? Está nessa estatística? Acredito ser maior essa estatística também. Escuta isso. O Brasil, falei para vocês que é o primeiro país da América Latina com depressão, que mais tem depressão. Gente, isso aqui é terrível. Hoje a depressão é a doença mais incapacitante do mundo. Está em segundo lugar. O segundo motivo pelas quais as pessoas são afastadas do serviço é por conta da depressão. Segundo motivo eu estou falando, é por conta da depressão que acontece o afastamento. Pastor, você vai falar sobre isso aqui hoje no culto de manhã. Se a gente não tratar aqui dentro, você vai aprender com quem? Você vai ouvir isso aonde? A igreja, o problema da igreja é que muitas vezes a gente só quer pular. A gente não quer tratar da alma. A gente não quer... Gente, essa semana eu tive que ir no médico, minha filha ficou doente, por isso minha esposa não está aqui hoje. Varão. A moça me falou que tem pessoas que vão na farmácia e acham normal gastar R$1.200 com remédios por mês. É normal para eles. Eu pergunto para você, isso é normal? Isso é normal, gente? Tem gente aí que está achando. Está entendendo isso? Se a gente não aprender isso aqui, você vai aprender como, irmão? A gente precisamos orientar a igreja em todos os aspectos, gente. Olha esse dado aqui para as mulheres. O número de mulheres afetadas pela depressão é 30% mais elevada do que a dos homens. Eu vou repetir. O número de mulheres afetadas pela depressão é 30% mais elevada que a dos homens. É uma porcentagem alta, gente. Uma porcentagem alta. Pastor, posso dizer uma coisa para você? Pastor, isso aí é problema espiritual. Deixa eu te perguntar. O mal da igreja, não digo todos, quando eu digo a igreja eu não generalizo, gente. Muitas pessoas que estão dentro da igreja, para ser mais direto, que estão dentro da igreja, elas ouvem alguns jargões e não buscam entender do assunto. Aí começam a tirar para tudo quanto é lado, dizendo, é isso. A gente durante muitos anos ouvimos que depressão era o quê? Espiritual, é demônio. A pergunta é demônio? Então todas essas pessoas aí, 322 milhões em todo mundo, estão com demônio? Me responde isso. Os 11,5 milhões de brasileiros
Estão endemoniados? É claro que o diabo se aproveita das nossas fragilidades. Com certeza ele potencializa, claro. Então não dá para me dizer para você que tudo é espiritual, cara. A igreja taxa um depressivo de demônio, aí fica o quê? Excluindo ele, olhando diferente para ele. Aí em vez de ajudar, muitas das vezes atrapalha. Sabe, posso dizer uma coisa para você, gente? Nós como igreja, precisamos de mais preparo para lidar com todas essas situações. Você sabia disso? A gente não estamos preparados para lidar com isso. Eu vou mais fundo. A gente não estamos preparados para lidar com muitos assuntos. A igreja não está preparada para lidar com a homossexualidade. Está preparada? Não está. Porque muitas das vezes a gente não sabe lidar com a pessoa. Muitas das vezes exclui a pessoa. Olha diferente para a pessoa. Eu não estou falando para você que a gente tem que aceitar o que eles estão fazendo. Mas eles precisam de orientação. Abraça e fala, senta aqui, vamos aprender. É ou não é? Mas que a gente está fazendo? Brigando com eles. Que nem PT e Bolsonaro, pelo amor de Deus. Eles são seres humanos. Eles muitas das vezes lutam contra si, mas eles desistiram porque eles estão o tempo inteiro perdendo nessa batalha. E quem tem resposta para eles? A igreja o tempo inteiro mira para eles e diz, é demônio. O tempo inteiro diz, Quem que está abraçando essa causa? Eu e você precisamos abraçar essa causa. Amém? Amém, gente? Escuta isso aqui. A Bíblia diz o seguinte, sobre as duas casas. Quem lembra da parábola das duas casas? A edificada sobre a rocha, a edificada sobre a chuva veio para as duas ou não? A chuva veio para as duas. Os ventos fortes veio para uma ou para as duas? Para as duas. A Bíblia diz, em Mateus capítulo de número 5, coloca aqui, Mateus 5:45, que o sol e a chuva vêm para os bons e para os maus. Ou vem só para os bons? Vem para os bons e para os maus. Vem para todos. Olha aqui. Por que faz que o seu sol se levante sobre os maus e a chuva desça sobre justos Ou seja, essa situação vem para quem está na igreja e para quem está fora da igreja. Pastor, crente pode ter depressão? Olha para a vida de Elias. O que é que você acha? Posso dizer uma coisa para você? Depressão não é falta de espiritualidade. Repita comigo, depressão não é falta de espiritualidade. Não é. Porque se fosse falta de espiritualidade, me diz sobre Elias. O que aconteceu com ele? Não estava espiritual? Acabou de matar 450, ele orou, menos de um minuto, o fogo desceu do céu, Deus respondeu, o que aconteceu? Era espiritual, deixou de ser espiritual assim rápido? Me explica isso. Então não é falta de espiritualidade. O que aconteceu com Elias foi um acúmulo. Repita comigo, acúmulo. Foi o que aconteceu. Deixa eu te falar sobre pessoas que ficaram com depressão. Alguém conhece aqui o Whindersson? Faz stand-up? Teve depressão. Hoje ele é rico. Hoje não está fora, não está congregando, não está buscando a Deus. Um dia ele professava fé. Jim Carrey, alguém conheceu Jim Carrey? Assistiu muito filme de Jim Carrey quando era novo. Teve depressão. Alguém que fazia a gente rir. Quantos lembram do Debi Lloyd aqui? Quanta gente não riu com aquele filme? Ele teve depressão, fazia nós rir, mas estava com depressão. E pastores? Quem conhece o pastor Cláudio Duarte aqui? Conhece? Teve depressão. Pastor Lucinho da água da Lagoinha, teve depressão. Quem conhece aqui o pastor Josué Gonçalves, que lida com casal, teve depressão. Me explica, se a falta de espiritualidade, o que aconteceu com esses homens?
Hã? Alguém aqui já ouviu falar sobre Charles Spurgeon? Já ouviu falar sobre Charles Spurgeon? Muitos estudiosos vão dizer que ele é o príncipe dos pregadores. Hã? Gente, se você puder, depois você compra um livro dele. Tem um caso que ele entrou na igreja, estava construindo, isso aqui é uma situação que aconteceu. Ele entrou, e ele falou em alta voz, se não me falha a memória, sobre arrependei-vos. Estava construindo ainda, os pedreiros estavam lá trabalhando. Ele só foi ver como é que estava a questão do eco. Homens que estavam naquele lugar trabalhando por essa palavra, se converteu ao Senhor. Com uma palavra. Eu te pergunto, falta de espiritualidade? Explica isso, se for falta de espiritualidade, que eu não entendo. Diz o seguinte: depressão é para quem não tem fé. É o que a gente ouve. Depressão é para quem não tem fé. Depressão é falta de espiritualidade. Depressão é frescura. A pergunta é: você já conversou com pessoas depressivas? Dizem que depressão é frescura. Você já ouviu pessoas depressivas? Já ajudou pessoas depressivas? Quando você vê o caso da pessoa, você fala: meu Deus. Você vê que a pessoa não está ali porque quer. Para ajudar, é ajuda de Deus. E a gente precisamos se preparar, se capacitar para ajudar essa galera. Pergunto, tem gente dentro da igreja nessa situação, gente? Tem. Eu ajudei pessoas. Não digo isso com orgulho, eu estou falando que existe pessoas dentro da igreja. E a gente lida com esses casos. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. A depressão, gente, nós somos um ser tripartido. Repita comigo, nós somos um ser tripartido. Corpo, alma e espírito. Quando você vai tratar de depressão, existe depressão nessas três áreas. Existe depressão em cada uma dessas, a gente precisa aprender a tratar. Corpo, o que acontece com o corpo? Perca de hormônios, neurotransmissores, serotonina, dopamina. Já ouviram falar sobre isso? Tem pessoas que têm problema na tireoide, no ovário, e perdem alguns hormônios, e isso precisa ser reposto. Como é que coloca? Com medicação. Então a pessoa vai às vezes ao médico, é crente, cristão, vai ao médico, o médico fala: tem que tomar essa medicação aqui, para repor. Aí a pessoa fala: não vou tomar, eu não vou tomar, está repreendido em nome de Jesus. É o seu corpo. Se você não tomar, o que você vai fazer? É porque a gente olha a questão dos tarja pretas, a questão dos antidepressivos, com um olhar que deixaram para nós lá atrás. Nem todo tarja preta, nem todo antidepressivo vai deixar a pessoa deitada numa cama. Acontece? Acontece, mas nem todo. Eu conheço pessoas que são depressivas que trabalham. Você já trabalhou com pessoas depressivas? Consegue. Porque estão repondo os seus hormônios. Mas depois que isso é regulado, a pessoa que não precisa mais de medicação. A medicação é durante um período, gente. Amém? Amém, gente? Então, cadê os espirituais, pelo amor de Deus, gente? Segundo, a questão da alma. A depressão que Elias teve, você acha que foi do corpo, da alma ou do espírito? Do corpo a gente viu que não é. Ele não tinha problema hormonal, né? Pelo menos aqui a Bíblia não diz. Da alma, o que é alma? É a gente sofrer percas de entes queridos, perder um casamento, perder filhos, sofrer abuso. Isso causa depressão? Causa. E muitas das vezes a somatização disso faz com que a pessoa não aguente, não suporte. Entre em um transtorno psicossomático, como nós falamos aqui. Então Elias sofreu o quê? Uma somatização disso. E viveu uma depressão durante um período. Espiritual, vamos lá para espiritual. Na espiritual é uma questão de ação de espíritos. Então diga, depressão espiritual
é uma ação de espíritos. Repita comigo, nem toda depressão é espiritual. Amém, gente? Nem toda depressão é espiritual, mas existe a espiritual. Agora deixa eu te dizer uma coisa, como é que eu discerno a depressão espiritual? Alguém sabe aqui? Primeiro, para me discernir uma depressão espiritual, se toma remédio, eu vou fazer uma pergunta para a pessoa vem e fala, pastor, eu estou com depressão, eu vou perguntar para ela, deixa eu te fazer uma pergunta, você foi ao médico? Fui. O que o médico disse? Era uma questão hormonal, tá bom. Você fez o exame, constou mesmo, no exame lá, hormonal, que você precisava tomar? Sim, constou. Está tomando remédio? Sim. Quanto tempo? Pastor, estou tomando 2 anos. Resolveu? Não resolveu? Então, possivelmente, não seja só hormonal. Tem alguma questão espiritual aí. Se 2 anos não resolveu, 1 ano não resolveu, tem alguma coisa errada. Segundo, como é que eu discerno se uma depressão é espiritual ou não? Se não sofreu nenhuma perda. A pessoa vem e diz para mim, pastor, eu estou com depressão. Deixa eu te perguntar. Fiz a primeira pergunta da questão hormonal, deixa eu fazer a segunda. Você perdeu um ente querido há pouco tempo? Mãe, pai, irmão, perdeu o casamento, algum serviço? Que trauma que aconteceu? Deixa eu te perguntar uma coisa. Alguém esquece de um abuso sexual? Alguém esquece de um ente querido que morreu faz uma semana? Se a pessoa diz para mim, pastor, eu não sofri nada disso, o que você acha que é, gente? O que é, gente? Espiritual. Ué, se ela não sofreu perda, está tomando o remédio, e nada resolveu, tem alguma coisa errada. É espiritual essa situação dela. E como é que acontece essa questão da causa espiritual, da depressão espiritual? São espíritos de morte que entram na vida da pessoa. Como, pastor? Primeiro, por heranças. A gente já falamos muito sobre heranças espirituais aqui, tratando sobre libertação e cura, alguns anos atrás. Então, primeiro, como que entra um espírito de morte na vida de uma pessoa? Primeiro, herança espiritual. Segundo, homicídio. Segundo, suicídio. E terceiro, aborto. Espíritos de morte entram quando isso é feito pela pessoa ou por alguém da família. Gente, e é incrível. Quando você vai fazer um mapeamento da vida dessa pessoa, você encontra essas coisas acontecendo na vida da pessoa. Eu já tratei pessoas. A outra coisa também que acontece, a depressão espiritual. Deixa eu pincelar aqui. Uma pessoa que teve envolvimento com o espiritismo baixo. Muitas das vezes acontece. A pessoa vai sair da Umbanda, Quimbanda, Candomblé. Os espíritos ameaçam e muitas vezes a pessoa cai na depressão também. Se a pessoa se envolveu, eles fazem isso. Eles lutam, fazem de tudo para trazer a pessoa de volta. Estão entendendo isso aqui, gente? Eu fui atender algumas pessoas e em um atendimento, eu vi uma somatização. A pessoa tinha sofrido algumas situações ao longo da vida dela, e aquelas situações ainda estavam vivas dentro dela, quanto ao casamento. Uma mulher que é agredida pelo marido, esquece que foi agredida? E quando isso acontece várias vezes? Ela vai esquecer? Pode perdoar. É cicatrizada, ela não vai ficar tocando naquilo, mas ela nunca vai esquecer. Só que essa situação dentro dela não estava resolvida. Não estava. Aí, ela se envolveu também com o quê? Com essa questão do espiritismo. Foi buscar ajuda onde? No espiritismo. Na família, parece, é que eu não me lembro agora do caso todo, mas ou teve homicídio ou teve aborto. Foi uma das coisas. Ou seja, o que entrou na vida dessa moça? O que entrou na vida dessa moça? O espírito de morte. Aí quando a gente faz um mapeamento, a gente precisa separar, tratar cada uma das coisas separadas. Trato o que é espiritual, trato o que é da alma e trato o que é do corpo. Trata separada, quando você vê, gente, a pessoa está o quê?
está de novo recuperada, gente. Pronta para viver a vida. É incrível isso. Agora eu te pergunto, é da noite para o dia? É da noite para o dia? Não, gente. Não é da noite para o dia. Mas resolve. Hã? Não, levante a mão, deixa eu profetizar na sua vida em nome de Jesus. Se tem alguém aqui depressivo, eu vou liberar uma palavra para você pela live. Pelas pisaduras de Jesus Cristo nós podemos ser sarados. Ele foi para aquela cruz e entregou a vida dele. Lá ele levou os pecados, lá ele levou as doenças, e lá sobre as doenças estavam as psicossomáticas. Eu quero dizer agora em nome de Jesus Cristo: seja livre da doença, seja livre da depressão, seja livre da ansiedade, seja livre do pânico em nome de Jesus. Seja livre. É difícil tratar desse assunto com a igreja, porque é um assunto pesado que a gente precisa tratar em coisas que é difícil, mas precisamos. O que não é depressão, gente? Que a gente confunde o que não é depressão. O que é depressão e o que não é depressão. Eu falei para você que é um transtorno psicossomático, correto? O que não é depressão? Primeiro, não é tristeza. Repita comigo: depressão não é tristeza. Você já viveu algum dia ou alguns dias da sua vida triste? Já viveu por alguma situação ruim que aconteceu? Mas logo você o quê? Estava livre daquela tristeza, sim ou não? Ela foi embora, ela vem e vai embora. Já uma pessoa depressiva, aquele sentimento de tristeza permanece o tempo inteiro com ela, não passa. É contínuo. Aquela tristeza. Pastor, o que não é depressão? Segundo, não é mau humor. Gente, você já acordou meio da pá virada? Já acordou meio da pá virada? As mulheres não vai ficar brava comigo? Não vai ficar brava comigo? Tem uns dias que é mais difíceis para a mulher, né? É ou não é? E nesses dias parece que as mulheres estão mais... É ou não é? Tá mais animadas. Esse pastor... Meu Jesus. É ou não é? Mas o que? Aquele mau humor vem e passa, gente. Isso é normal. Agora, na vida de uma pessoa depressiva, esse mau humor, essa irritabilidade não passa. É contínuo. Pastor, o que não é depressão? Não é o luto, gente. Perder um pai e uma mãe é fácil? É fácil, gente? Amanhã, então, não tem como a gente estar rindo. Perdi meu pai, perdi minha mãe, perdi meu filho. O pastor pode falar bem sobre isso. Perdeu a filha. Hoje a gente vê ele rindo. Mas isso leva um tempo, gente, para se recuperar. Pastor, é depressão? Não, gente, o luto não é depressão. A gente precisa passar por um tempo de luto. Pode dizer uma coisa para você? Não passar pelo tempo de luto faz mal. Não passar pelo tempo de luto faz mal. Vou pincelar isso aqui. Esses tempos, uma pessoa me procurou e falou: pastor, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu todo dia estou chorando. Eu todo dia não estou bem, parece que tem um aperto aqui no meu peito, é um negócio ruim. Eu não sei o que é isso. E ela tinha vivido uma perca, essa pessoa. Só que ela não viu o ente querido dela ser sepultado. Ela falou: não, eu não quero ir. Prefiro não ver. O problema é que depois isso vai ficar engasgado aqui, entalado aqui, vai fazer mal. O corpo de alguma forma vai falar, vai querer tirar aquilo para fora. Sabe qual foi a forma de ela resolver esse problema? Ir até o túmulo. Ver a situação de fato que tinha acontecido, e aquilo ali melhorou, gente.
Eu preciso viver o luto. Eu preciso ver o que o ente querido foi enterrado. Se isso não acontece, isso me faz mal. Quantos estão entendendo isso aqui, gente? Pastor, estou terminando. O que não é depressão, pastor? Depressão não é solidão. A solidão no normal para nós não é boa. Alguém gosta de viver na solidão? Tem prazer na solidão? É alegre na solidão? Não, a gente não quer viver assim. Sim ou não? Porém, quando a gente estamos meio isolado, a gente fica um pouco meio triste por muito tempo, né? Uma solidão meio... Algum tempo a gente ficamos meio triste. Mas apareceu uma atividade, alguma coisa que nos interessa para fazer, a gente o quê? Se alegre e logo vai fazer aquilo, cara. Estão entendendo isso aqui? Isso não é depressão. E o que é depressão, pastor? Uma pessoa depressiva, ela gosta de viver só. Ela tem prazer na solidão. Ela não quer ver ninguém. Isso é um sintoma de depressão. Gente, eu queria pregar uma mensagem mais... Mas eu preciso informar. Eu estou com essa incumbência e responsabilidade de alertar a igreja sobre isso. Ser profeta é maravilhoso. Mas tem coisas que estão matando os profetas hoje em dia. Por a gente não se cuidar devidamente, gente. E a depressão é uma delas. Não vai dar muito para mim aprofundar. Mas eu vou concluir com algumas coisas aqui. Escuta isso. Sintomas de depressão. Vamos lá, sintomas de depressão então. Tristeza profunda constante, como nós falamos. Falta de apetite. Uma pessoa que gostava de comer muito, para de comer. Ou ela comia um tanto, agora ela desinvestou, está comendo demais. É outro sintoma de depressão. Outro sintoma de depressão, insônia. A pessoa pode tomar remédio que for, ela não dorme. Já viu pessoas assim? Gente, eu acompanhei em caso. A pessoa tomava um remédio fortíssimo. A pessoa, ela não dormia. Era incrível. Eu falo, meu Deus do céu. Insônia, ou a pessoa também dorme demais, gente. Ou a pessoa dorme muito. Qual é o normal de nós adultos dormirmos? Você sabe quanto tempo que é? Estourando até 8 horas. É o normal do adulto dormir. Uma criança dorme até umas 12 horas. Então, se uma pessoa que dorme de 6 a 8 horas está dormindo 12 horas, tem alguma coisa esquisita. Não está normal. É ou não é? Não está normal. A pessoa tem vontade de morrer. Ela perde o prazer na vida, gente. O que Elias fez? Versículo 4. Põe aqui para mim o versículo 4, por favor. Vamos ver o que Elias fez? Outro sintoma de Elias aqui, ó. 19, 1 Reis 19, verso 4. 19, verso 4. Olha o que diz. Elias dizendo: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus. Aqui, em cima. No começo. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si Deixa eu te explicar. Elias pediu Elias não tentou se matar, é diferente. Vou repetir. Elias pediu a morte. Ele teve vontade de morrer, mas ele não se programou, planejou para se matar. Posso dizer uma coisa para você? Uma coisa de acordo com o que eu busquei, eu entendi, eu compreendi. Um ponto cego da ciência é o mundo espiritual. Eu vou repetir para você. O ponto cego da ciência é o mundo espiritual. Eles não acreditam. Muitos não trabalham com isso, outros sim acreditam. Mas na teoria, o ponto cego espiritual da ciência é mundo espiritual. Geralmente, quando se ouve vozes, se ouve vozes dizendo para a pessoa se matar, tirar sua vida, falando para ela como planejar sua morte, geralmente é um espírito de morte que está por detrás. Aqui nós estamos vendo algum espírito falando no ouvido de Elias: se mata, tira a sua vida, escreve uma carta e deixa para alguém? Não. Ele orou e disse: Senhor, eu não quero mais viver. É ou não é? Tem pessoas que viveram algumas situações terríveis que já pediu isso, já ou não já?
Gente, eu nunca pedi isso, mas espero também nunca viver. Já vi pessoas do meu próprio lado, dizendo: Senhor, não tenho mais prazer na vida. É uma situação difícil. Para chegar nesse limite, não é? Para chegar nesse limite, a coisa está muito braba. Vamos lá. Dificuldade de concentração, sintomas de depressão ainda. Dificuldade de concentração, falta de interesse nas atividades diárias, não quer tomar banho. Tomar banho é o normal, sim ou não, gente? A pessoa, gente, não tem vontade de tomar banho, isso é o normal. Ó. A pessoa se sente o tempo inteiro cansado. Muitas das vezes, uma culpa ou falsa culpa. Outro dia a gente explica sobre a falsa culpa. Uma irritabilidade e perde a vontade de viver. Eu ia falar sobre dicas para vencer a depressão. Eu vou tratar apenas vou falar só apenas duas aqui. Primeiro, uma das coisas para se vencer a depressão, Jesus nos ensinou. E uma das coisas é: ore a Deus. Eu vou repetir isso. Coloca aqui primeiro, para mim, 1 Pedro 5, 7. Jesus nos ensina a vencer depressão na Bíblia, gente. Como que é isso? Uma das dicas é: ore a Deus. Porque quando eu oro a Deus, eu estou fazendo algo terapêutico. Eu estou falando da minha dor. Eu estou tirando o lixo emocional da minha alma e pondo para fora. 1 Pedro 5,7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém? Deus tem cuidado de mim e de você, meu irmão. Amém? Você recebe isso? Ele cuida de nós. Então, se você está passando por algo assim, fale com Deus, ore a Deus. Josué Gonçalves, ele falou que num período em que ele estava em depressão, ele trabalhava muito sua mente, porque a mente fica muito sugestiva a você não querer fazer nada. Ele falou que então ele lutava contra ele assistia a mensagem, ele orava a Deus e meditava na palavra. Ele lutava até que ele recebeu, e hoje ele conta isso como testemunho para quem quiser ouvir. Outro, leia a palavra. Então eu falei: ore a Deus, leia a palavra. Coloca aqui para mim, por favor. Romanos 8:35. Romanos 8:35. Então a primeira dica para vencer a depressão é: ore a Deus. Você vai falar da sua dor para o especialista do homem, da alma do homem, criador do homem. Segundo, leia a palavra. Olha só. Gente, quando eu leio a palavra, ele vai confrontar tudo aquilo que eu estou sentindo, gente. E ele vai encher a minha alma e o meu ser, a minha vida de fé e esperança. Você está entendendo? Olha como isso aqui é tremendo, gente. Vamos ler, é até o 39, tá? No 3, 1, 2, 3. Um, dois, três. Não o outro. Que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não, a palavra enche nós de esperança, de fé, nos ajude a nos colocar de pé e prosseguirmos, irmão. Não, para terminar aqui, Filipenses 4:13. Filipenses 4:13. Glória a Deus. 4:13. De Filipenses. Foi no 3. 1, 2, 3. De novo, 1, 2, 3. Para terminar, 1, 2, 3.
E eu profetizo, você pode vencer a depressão, você pode se levantar, você pode sair dessa condição que você está vivendo, porque Cristo é que te fortalece. E aqui nós concluímos, se coloca de pé, Isaías 49:15. Isaías 49:15. No 3, 1, 2, 3. Não, de novo, contudo, eu profetizo, Deus não se esqueceu de você. Deus, Ele está olhando para você e Ele veio aqui nesta manhã para te dizer, você vai sair dessa, eu não me esqueci de você, é eu que estou segurando na tua mão, te sustentando de pé, para você sair do que você está vivendo. Coloque a mão no seu coração, feche os teus olhos. Senhor Deus, eu oro por cada uma das pessoas que estão aqui nesta manhã, Deus. Eu peço que o Senhor venha guardar e cuidar de cada um dos meus irmãos, Pai. Aqueles que estão pela live também. Em nome de Jesus, meu Deus, se houver algum espírito maligno trabalhando na depressão na vida de alguma delas, eu repreendo e ordeno agora, espírito de depressão, bate em retirada agora. Eu te repreendo no nome de Jesus Cristo. Eu te anulo, cancelo as tuas obras, te desautorizo e ordeno, sai da vida dela. E eu declaro ele e ela livre, em nome de Jesus. Você que pode, aplaude ao Senhor.